Vamos falar agora um pouco dos compostos oxigenados e compostos nitrogenados. O que significa? Compostos oxigenados que apresentam oxigênio, compostos nitrogenados que apresentam nitrogênio. E aí nós vamos começar com a função dos álcoois, né? O que caracteriza essa função? Nós temos a presença da hidroxila, que é um grupo funcional, tá? Que é o OH-, tá bom? Formando ligações com carbonos saturados do tipo sp3. O que são carbonos saturados do tipo sp3? Que só apresentam ligações simples. Então, o que caracteriza a função dos álcoois? A hidroxila, o OH, formando ligações com carbonos saturados. Se esse carbono for um carbono primário, você pode definir esse álcool como sendo um álcool primário. Se a hidroxila se liga a um carbono secundário, um álcool secundário. Se ela se liga a um carbono terciário, um álcool terciário. Tá? E aí você tem um exemplo de cada um. A representação geral RCH2OH, onde esse R na representação representa uma cadeia carbônica qualquer. Tá bom? É a função dos álcoois. As outras funções nós podemos identificar a partir de uma fórmula geral, usando essa tabela. E um exemplo para cada. Nós temos a função dos fenóis, que é quando você tem um aromático ligado à hidroxila, exemplo, C6H5OH. A função dos enóis, que é quando a hidroxila, o OH, se liga a um carbono insaturado, nesse caso, carbono que faz uma dupla, ou um carbono sp2. Tá? Então, cuidado para não confundirem com os álcoois. Nos álcoois, o OH se liga a um carbono saturado. Nos enóis, o OH se liga a um carbono insaturado, nesse caso, uma dupla ligação. Nos aldeídos, há a presença da carbonila. Carbonila é o C-dupla-O, tá? E quando a carbonila aparece na extremidade da cadeia, ligada a hidrogênio, define a função aldeído. Quando a carbonila aparece entre carbonos, define a função cetona. Nos ácidos carboxílicos, você já tem a carbonila formando ligações com a hidroxila. Isso gera um terceiro grupo funcional, que é a carboxila. E os compostos que apresentam a carboxila são definidos como os ácidos carboxílicos. Tá? Substituindo o hidrogênio ionizável do ácido, o que é hidrogênio ionizável? É aquele que na presença de água sai na formação de um cátion, que é o íon hidrônio. O hidrogênio ionizável dos ácidos carboxílicos é o hidrogênio da hidroxila. Então, quando você substitui o hidrogênio da hidroxila por um cátion, tá? No geral por metais, você deixa de ter um ácido e passa a ter um sal de ácido carboxílico. Se você substitui esse hidrogênio ionizável por uma cadeia carbônica, aí você vai ter a função dos ésteres. E aí há uma semelhança que você pode trabalhar com ela para identificar a função. Nos ésteres e nos éteres, há a presença de oxigênio como heteroátomo. Qual é a diferença? Que nos ésteres, o oxigênio está entre carbonos, sendo um deles a carbonila. Nos éteres, o oxigênio está entre carbonos, mas não tem carbonila como sendo um dos carbonos ligados ao heteroátomo. Tá? Então você pode usar isso para diferenciar essas duas funções. Então, de novo, até o momento aprendemos hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio. Álcoois, a hidroxila ligada a carbonos saturados. Fenóis, hidroxilas ligadas a aromáticos. Enóis, a hidroxila ligada a um carbono que faz uma dupla. Aldeídos, carbonila ligada a hidrogênio. Cetona, carbonila entre carbonos. Ácidos carboxílicos, já temos a carboxila, que é a carbonila ligada à hidroxila. Nos sais, você tem a substituição do hidrogênio da hidroxila por um cátion. Nos ésteres, substitui o hidrogênio da hidroxila por cadeias carbônicas, radical. E nos éteres, você tem um oxigênio entre carbonos, não se tratando da carbonila como sendo um dos carbonos. Tá? Para você identificar a função. Esses são os compostos oxigenados. Os nitrogenados. Nós temos as amidas, que também são derivadas dos ácidos carboxílicos, só que nesse caso você substitui a hidroxila por NH2. Tem uma forma de você diferenciar as amidas das aminas.
Nas amidas, você tem o nitrogênio formando ligações com a carbonila, C-O. Nas aminas, o nitrogênio forma ligações com carbonos. Não há presença da carbonila nessa ligação. Então, nas amidas, o N ligado à carbonila. Nas aminas, o N ligado a carbonos. Essa amina podendo ser primária, quando você substitui apenas um hidrogênio da amônia por carbono, secundária, quando há substituição de 2, terciária por 3. Ou você pode fazer a leitura da seguinte forma: o N se ligou a um carbono, primária, a 2, secundária, a 3, terciária. Podendo acontecer da ligação ocorrer com o aromático. Aí você tem uma amina aromática. Tá bom? Temos também os nitrilos, que é quando você substitui o hidrogênio do ácido nítrico por radicais, por carbonos. Então, uma forma de você identificar é que nas extremidades você vai observar carbono tripla N. Você tem os nitrocompostos, né, onde há a presença do NO2 ligado às cadeias carbônicas, e os aletos, que são os halogênios, os elementos da antiga coluna 7A, atual coluna 17, formando ligações com cadeias carbônicas. Então aí nós temos um resumo representado por essas tabelas com as fórmulas gerais para cada função orgânica. É fundamental que você consiga identificar uma função para que no futuro você possa analisar ou determinar a nomenclatura desse composto.